Você já se perguntou se está no caminho certo na vida? Às vezes, a vida pode ser confusa e perguntamos: como posso saber qual é o meu propósito na vida e como posso alcançá-lo? Existem tantos caminhos diferentes que podemos seguir. Temos ideias e objetivos que queremos realizar, mas não temos certeza se nosso plano é o plano de Deus. Como sei que estou no caminho certo que Deus criou para mim? Este é um caminho para o meu destino? Como posso ter certeza? Em meio às suas perguntas, você pode pensar que Deus está em silêncio, mas se você olhar atentamente, descobrirá que Ele tem enviado a confirmação de que você está caminhando na direção certa. Deus sempre quer que seus filhos andem no caminho certo. Ele diz em Jeremias capítulo 6, versículo 16: O Senhor disse ao seu povo: fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam: nós não vamos andar nesse caminho. Esta passagem expressa claramente o desejo de Deus de ver seus filhos trilharem o caminho certo, embora geralmente optemos por caminhar na direção oposta. Aqui estão alguns sinais de que você está no caminho certo. O mundo rejeita ou não gosta de você por causa da verdade que você representa. Se você ou seus pontos de vista estão sendo rejeitados e criticados pelo mundo, é uma confirmação de que você está no caminho certo. Jesus disse isso aos seus discípulos enquanto eles estavam na terra. Se o mundo nos odeia, devemos lembrar que eles também o odiaram. Em outras palavras, se você estiver andando no caminho que Jesus trilhou, o mundo ímpio te odiará. E se o mundo não odeia você e seus ideais, talvez você tenha que verificar seu caminho, porque provavelmente você não é como Jesus. Você tem duas opções: ou você agrada a Deus ou agrada ao mundo. Mas não pode agradar a ambos, porque são opostos. Você pode ofender a Deus ou ofender o mundo. Se você concorda com a tendência geral do mundo, significa que não está no caminho certo. Jesus disse em Mateus capítulo 7, nos versículos 13 e 14: Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas pequena é a porta e estreita a estrada que conduz à vida, e poucos a encontram. A porta estreita é o caminho certo que leva ao céu e apenas algumas pessoas a encontram. É estreita porque os excessos do mundo não podem ir para lá. Somente aqueles dispostos a abandoná-los são capazes de percorrer seu caminho. Por outro lado, o caminho largo é o caminho mundano, e é cheio porque tudo permite. Será que esse mundo caminhando para a destruição deveria ter poder sobre seus pensamentos e ações? Em vez disso, precisamos ter nossos pensamentos e ações submetidos à palavra de Deus. Uma pessoa santa não é mundana. Uma pessoa santa é alguém que vive apenas para fazer a vontade de Deus. Você não pode ser santo e ímpio ao mesmo tempo. Você saberá que está no caminho certo com Deus quando seu caminho diverge do mundo e converge com os outros verdadeiros santos de Deus. Você constantemente vê Deus trabalhando em seu nome e andando ao seu lado. Outro sinal de que você está no caminho certo é que durante as provações e tentações da vida você vê a presença de Deus com você e a mão dele em sua situação. O caminho de Deus é o melhor caminho, mas nem sempre é o mais fácil. A caminhada cristã terá obstáculos. Deus não removerá necessariamente esses obstáculos e desafios do seu caminho, mas Ele estará com você ao enfrentá-los, o que é a melhor solução. Sua carne lutará contra você, o mundo lutará contra você e o diabo lutará contra você. Mas Deus estará com você e Ele usará tudo isso para o seu bem quando você o seguir com fé. Por favor, entenda que Deus nunca causa tentações em nossas vidas. No entanto, Ele permite que algumas venham. Deus usa testes e provações para nos ajudar a crescer como cristãos fiéis. Infelizmente, as pessoas tendem a acreditar que por estarem enfrentando alguma adversidade, isso significa que estão no caminho errado. E o diabo fala aos cristãos em suas provações dizendo: Deus está contra você, Deus está bravo com você, Ele é o inimigo e não te ama. Mas o Salmo 23 te mostra que mesmo com Deus do seu lado, você pode passar pelo vale da sombra da morte ou por situações muito difíceis. O testemunho, no entanto, é que mesmo na escuridão da noite você nunca está sozinho. Portanto, não pense que o vale é um sinal automático de que você está no caminho errado.
pois Davi sabia que Deus o estava guiando no caminho certo, embora ele estivesse passando pelo vale mais escuro. Deus estava fazendo isso para a sua glória e esteve com Davi em tudo isso. É como Tiago, capítulo 1, versículo 12, também afirma: Bem-aventurado aquele que persevera na provação, porque tendo resistido à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Deus está envolvido na vida de seu povo e em suas situações. As vitórias sobre os obstáculos da vida são a prova certa de que você está andando de acordo com o caminho de Deus para a sua vida. Um exemplo é Jó, que embora estivesse no caminho certo e até mesmo descrito como um homem íntegro e reto, se viu em uma situação muito penosa. Jó perdeu tudo o que tinha, exceto sua vida e sua esposa, e mais tarde ele pediria para amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Deus ainda estava com ele. No final, ele deu a Jó o dobro de tudo que ele havia perdido. A verdade é que existem algumas coisas sobre Deus que você só pode aprender durante a época de provações e tentações. No entanto, lembre-se sempre de que enquanto estiver com o Senhor e tiver a certeza de sua presença, você estará no caminho certo. Você tem paz interior. Cada momento acordado pode ser preenchido com uma luta constante. Você pode estar tentando se virar com vários empregos apenas para sobreviver. Você pode sentir que nada está dando certo, não importa o quanto tente. Você pode se ver como um fracasso, se lembrando de todas as decisões erradas que tomou em sua vida até este exato momento. No entanto, em meio a todas essas preocupações que você encontra, se ainda sente paz e serenidade dentro de você, isso é um sinal de Deus de que você está trilhando o caminho certo. Você se lembra de Jesus dormindo em um barco no meio da tempestade? Você terá a mesma paz quando estiver no caminho certo. Independentemente do quão terrível seja a tempestade, você pode dormir e ter certeza de que Deus está te levando a um lugar seguro. Veja bem, a paz não é a ausência da tempestade, mas o avanço constante em meio ao caos com confiança na ajuda de Deus. Você terá grande confiança e paz absoluta quando Deus estiver guiando você. Quando você não está seguindo a vontade de Deus, o Espírito Santo que vive em todos os cristãos trará uma convicção amorosa em seu coração. Você terá uma falta de paz em seu ser interior. Você sentirá uma cobrança espiritual que te deixará inquieto até que você refaça e conserte sua vida. Se você tiver paz absoluta em sua mente, sua vida ainda pode ser difícil e confusa às vezes, mas no fundo você saberá que está fazendo a coisa certa e está realmente seguindo a vontade de Deus. Você encontra ajuda e apoio das pessoas ao seu redor. Deus preparou os humanos para que precisem e ajudem uns aos outros. Ele nos tornou interdependentes uns dos outros para que possamos ser uma fonte de bênçãos uns para os outros. Portanto, se você começar a perceber a ajuda e apoio milagrosos quando precisar deles para fazer o que Deus está pedindo para você fazer, isso é um sinal. Ele está dizendo que você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Você precisa de pessoas que Deus possa usar para te encorajar, te capacitar e orar por você. O diabo também favorece e dá sucesso para as pessoas? Sim, mas nunca para agradar ou cumprir o propósito de Deus. É assim que você reconhece aqueles que Deus envia para te ajudar. Sua ajuda e apoio contribuem para te mover em direção ao propósito de Deus e à obediência à palavra dele. Você está crescendo em seu alinhamento com a palavra e seu relacionamento com Jesus Cristo. O último sinal que quero compartilhar é este. Você sabe que está no caminho certo quando suas decisões estão de acordo com a palavra de Deus e você sente em seu coração que sua experiência com Jesus está em um nível mais profundo de intimidade do que antes. À medida que seu relacionamento com Jesus cresce, você ganha uma compreensão cada vez maior de quem Ele é. Ao conhecer Jesus pessoalmente, você verá que Ele nunca muda e nunca deixa de mostrar seu amor por você. Jesus te dá esperança e propósito quando a vida fica difícil. Sabendo que a única maneira de superar essas dificuldades é dependendo da sua força e seu amor, você pode enfrentar corajosamente qualquer coisa que a vida lhe apresente. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 10: Quero conhecer Cristo. Sim, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele em sua morte. A ambição singular do apóstolo Paulo na vida era conhecer Jesus Cristo de maneira mais profunda. Paulo queria algo muito mais profundo do que um mero conhecimento superficial. Ele queria se conectar com Jesus no nível mais próximo possível. Se você está naquela fase da vida
em que deseja dedicar mais tempo a conhecer a mais de Jesus? Esse é um dos sinais mais evidentes de que o caminho está certo à sua frente. Mas não se preocupe se você ainda não chegou nessa fase. Peça a Deus que te dê esse desejo de conhecer a Ele mais e mais. Como ele disse em Jeremias capítulo 29, versículos 11 ao 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E então, você está andando no caminho certo? Procure esses sinais em sua vida. Deixe que eles sejam as confirmações que você precisa. A vantagem de andar no caminho certo é que isso te salvará da destruição e do arrependimento. Há perdas das quais você escapará quando trilhar o caminho certo. No entanto, se você está atualmente em um caminho diferente, invoque ao Senhor hoje e peça a Ele que te ajude a consertar sua vida. Ele ama você e quer te guiar em sua jornada. Lembre-se, você é uma obra em andamento e Deus ainda não terminou de fazer o que é necessário em sua vida. Deixe Deus te guiar pelo caminho certo hoje mesmo. A presença de Deus deve ser a maior necessidade do cristão em todos os momentos. Seu maior medo deve ser descobrir que você está vivendo sozinho. Agora, entenda isso. Nesse contexto, não estou falando da onipresença de Deus ou apenas da habitação do Espírito Santo na nova criação. Estou falando sobre a presença prática de Deus e a demonstração do Espírito Santo operando através e ao redor de sua vida. Veja, uma coisa é ter o Espírito de Deus vivendo em você e outra é tê-lo ativo em sua vida. Carregar a presença de Deus significa viver com a divindade operando em sua vida e através de você. Não é saudável ser um cristão que, embora salvo e tendo o Espírito Santo, não tenha a experiência dele em sua vida. Um dia, Moisés pediu a Deus para mostrar-lhe sua glória, e Deus disse que assim faria. Mas Moisés não estava sendo direto com esse pedido. Foi então que ele imediatamente deixou claras suas intenções. Ele não queria apenas ver os milagres habituais de Deus. Ele queria algo mais. Êxodo capítulo 33, versículos de 14 a 18 diz: Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos façais subir deste lugar. Pois como se há de saber se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. De acordo com Moisés, um sinal do favor de Deus seria a bênção de sua presença, e a bênção da presença de Deus é demonstrada por meio da manifestação de sua glória. Primeiro para você em um nível pessoal e depois para outras pessoas que entram em contato com você. Já ouvi pessoas insinuarem que a vida cristã é muito chata, mesmo alguns cristãos também têm essa ideia. É por isso que invejamos o mundo e os incrédulos e caímos na tentação de querer fazer as coisas como eles fazem. No entanto, essa ideia é resultado de não saber o que significa ter a presença de Deus em sua vida. Pare um momento e pense por que Davi, Moisés e outros que eram íntimos de Deus eram tão sedentos da sua presença. Davi, por exemplo, diria que não tinha motivos para temer ninguém. Por quê? Porque Deus estava com ele. Não se esqueça que este é o mesmo Deus de toda a nação de Israel, o Deus onipresente. No entanto, ele está mais presente para alguns do que para outros. Agora, isso significa que Deus é parcial? Não. A Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. O que ele faz de acordo com sua vontade e nossa cooperação com ele. Muitas coisas mudarão em sua vida quando você perceber a presença de Deus. Esta é a prática constante dos santos que se destacam neste mundo. Eles praticam a presença de Deus. O que significa praticar ou levar a presença de Deus? Significa desenvolver um estilo de vida que dê a Deus espaço para preenchê-lo e fluir através de você como seu vaso.
Podemos olhar para tal pessoa e dizer: você carrega a presença de Deus. Amados, se há algo que o mundo precisa hoje, são os santos que carregam a presença de Deus. O mundo não quer apenas nos ouvir falar. Eles querem sentir Deus em nós. Eles querem ser tocados pelo Deus sobre o qual estamos tão convencidos. Deus demonstrou seu poder por meio de Moisés, revelou-se a ele em muitas ocasiões. No entanto, Moisés queria algo pessoal. Ele percebeu que, por mais grandiosos que fossem esses milagres e obras de Deus, eles estavam apenas fluindo em sua vida. Ele queria algo que fosse muito pessoal para ele. Ele queria que Deus não apenas fluísse através dele, mas também fluísse para ele. Ele não queria apenas ser o que cura, ele também queria ser curado. Ele não queria apenas tocar os outros, ele também queria ser tocado. Deus viu isso e isso o agradou. Ele se mostrou a Moisés e isso causou um impacto nele, até fisicamente, de modo que ninguém pudesse encará-lo. Moisés teve que cobrir o rosto com um véu porque começou a brilhar. Êxodo capítulo 34, versículos 29 a 35 diz: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com véu até entrar a falar com ele. Isso, querido cristão, não é uma experiência apenas para Moisés. É uma experiência que Deus deseja que cada um de seus filhos tenha. Ele quer estar com você de forma prática o tempo todo. Quando você vai para aquela entrevista, para o escritório, na escola, dirige seu carro até dormindo, Deus quer que você carregue a presença dele. Esta é a razão pela qual ele deu a você e a mim o Espírito Santo. Ele fez isso para que possamos ser seu templo, sua habitação, um lugar onde ele não apenas mora, mas opera. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ouvi testemunhos de pessoas que em transportes públicos, seus companheiros de viagem os abordaram respeitosamente para perguntar sobre sua personalidade e fé. Por quê? Não porque queriam atacar sua fé, mas porque queriam algo exalando delas. Jesus é o nosso exemplo perfeito do que significa carregar a presença de Deus o tempo todo. Tanto que, diante das crises, quando você se levanta, Deus se levanta em você e age. Quando você carrega a presença de Deus, não precisa orar por muito tempo sobre certas questões antes de ver a mudança que busca. Você o toca e o poder de Deus flui para ele. Você fala como os apóstolos antigos e Deus é liberado. Por quê? Porque ele já está lá, ativamente. Esta mensagem é para te desafiar, pois se os antigos puderam fazer isso, você também pode. Ainda existem cristãos que carregam a presença de Deus hoje. Este é o sinal de que todos nós podemos, se estivermos dispostos a assumir a responsabilidade e acomodá-la também. Agora, o que você pode fazer para levar a presença de Deus em sua vida? Que prática é necessária para ser uma demonstração ambulante de Deus com seu poder à sua disposição? Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para levar a presença prática de Deus. Afaste-se de práticas pecaminosas. O pecado amortece o efeito da presença de Deus na vida de um cristão. Quanto mais os crentes cederem à sua carne, mais fraca será sua conexão com o Espírito de Deus.
É por isso que a Bíblia diz que a mente carnal resultará em morte. Isso não significa necessariamente morte física, mas morte espiritual. A morte de nossa conectividade com o Espírito de Deus. É isso que depois que caímos no pecado e pedimos a misericórdia de Deus, embora Ele nos perdoe e nos limpe, é necessário algum esforço para recuperarmos certos fundamentos no Espírito. Por quê? Porque através do pecado caímos para trás. Santidade é a chave para levar à presença de Deus. Pureza é um estilo de vida para pessoas que pretendem ver Deus da forma prática através de suas vidas. Sei que existem pessoas que dizem que não importa o que você faça, o poder de Deus está sempre disponível para você. Isso não é verdade. Sim, Deus prometeu nunca deixar você e Ele é fiel às suas promessas. No entanto, seu poder só é operacional onde seu espírito habita e repousa, e nada perturba mais o espírito do que o pecado. É por isso que um cristão ainda pode passar por derrotas, ataques e opressão, pois ele ainda acomoda algo em seu coração que impede a operação da presença de Deus dentro dele. Ouça o que Deus disse sobre a conexão entre nossa pureza e sua presença conosco. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 a 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quanto mais nos mantivermos livres de um estilo de vida de pecado, mais da presença de Deus carregaremos e mais de seu poder veremos em nossas vidas. Dedique-se à oração. Um cristão que ora é um cristão poderoso. Se você deseja levar a presença de Deus, deve aprender a permanecer em sua presença. Pense desta maneira: se você ficar muito tempo perto de alguém com um perfume forte, o cheiro dessa pessoa passará para você. Se ficar muito tempo em torno de uma fogueira, quando sair de perto dela, você ficará com cheiro de fumaça. É a mesma coisa com a presença de Deus. Se você ficar lá tempo suficiente em oração, você a carregará com você. Jesus, mesmo sendo Deus, enquanto esteve na terra, nunca deixou de orar. A oração era seu estilo de vida. Foi por isso que onde quer que ele fosse, podíamos ver o poder que ele demonstrava. Você não pode carregar a presença de Deus quando ora apressadamente, de vez em quando, apenas quando precisa. Não, você tem que orar como se sua vida dependesse disso, porque honestamente sua vida depende disso. Você não pode sobreviver à apostasia e à obra do diabo nestes últimos dias sem a oração como estilo de vida. Graças a Deus, nossa conectividade com Ele nos permite orar em qualquer lugar e a qualquer hora. E podemos depender dele para a graça de aproveitar o tempo de oração por tempo suficiente sem sair correndo depois de falar com Ele. E um de seus maiores pontos de oração deve ser como Moisés: Senhor, deixe sua presença estar comigo onde quer que eu vá de maneira prática. Esta é a oração de quem busca a Deus mais do que as coisas. Caminhe no amor e torne-se um canal de serviço à humanidade. Outro meio subestimado de atrair e levar a presença de Deus é andar em amor e servir aos outros. Andar em amor é andar como Jesus. Andar em amor é cuidar dos outros, defender a verdade, mostrar compaixão e orar pelos outros, mesmo quando eles te odeiam. Andar em amor é ser um doador sem esperar algo em troca. Quando você se torna um canal que atende às necessidades dos outros em nome de Deus, você se posiciona para ser um vaso por meio do qual Ele pode trabalhar e tocar os outros. Sem amor, nada do que fazemos tem valor diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor,
nada disso me aproveitará. Jesus estava sempre mostrando compaixão a todos que estavam debaixo da opressão do diabo. Portanto, o amor de Deus sempre fluiu através dele para eles. Ao viver uma vida longe do pecado, ao orar, certifique-se de se posicionar para ajudar os outros também. Deus ama preencher vazios, especialmente os altruístas. Quando você coloca as necessidades dos desamparados antes de si mesmo, é um sacrifício que Deus não irá ignorar. Ele irá responder e abençoá-lo com ele mesmo. Os levitas antigos não tinham herança em Israel porque Deus os consagrou ao seu serviço. No entanto, eles tiveram a maior herança de todas, uma herança que ninguém poderia roubar deles, o próprio Deus. Ele disse a Moisés: não se preocupe com esses homens, eu sou a herança deles. Então eles não precisam se preocupar com nada. Enquanto eles servirem ao meu propósito, atenderei às suas necessidades. Isso nos ensina, portanto, que Deus responde àqueles que servem às necessidades dos outros. Submeta-se ao Espírito Santo. Se você deseja levar a presença de Deus, deve aprender a arte de obedecer e submeter sua vontade à pessoa de sua presença, o Espírito Santo dentro de você. Veja, o Espírito Santo não é apenas falar em línguas ou operar milagres. Ele é Deus e quer ter um relacionamento de pai e filho, adorador e servo, com você. Até que Ele seja o Senhor de tudo na sua vida, Ele não é Senhor de nada. Isso começa com coisas tão pequenas quanto o tipo de decisão que você toma, os pensamentos que você tem e sua resposta às instruções de suas palavras. Se a voz dele não pode mudar seus passos, então você não deve esperar que ele apareça através de você. Se ele o fizesse, você tomaria a glória para si mesmo e acreditaria que fez pela força do seu braço. Deus é muito intencional sobre sua glória, querido cristão, e Ele fez por nós o que toda criatura deseja, que Ele venha morar em nossos corações. Agora Ele quer estar lá, liderando, operando, resolvendo as coisas e tocando o mundo através de você. Siga essas etapas compartilhadas hoje e deixe Deus agir. Não se esqueça, esta é a era em que o mundo está esperando. A hora dos filhos de Deus, portadores de sua presença, demonstrá-lo ao mundo. Seja um dos que revelam Deus a este mundo sombrio. A vida pode ser difícil e os dias podem parecer longos. As coisas podem estar mudando o tempo todo ao nosso redor. Talvez estejamos passando por uma doença difícil ou um período sombrio, e por mais que oremos, o problema parece estar piorando em vez de melhorar. Apesar de tudo, ainda temos muito a agradecer nesta vida. Para os momentos em que pode ser muito difícil louvar e agradecer a Deus, pelas vezes em que vimos a mão poderosa de Deus trabalhando em nossas vidas, e em todos os outros dias, quando nos sentimos ocupados, cansados, distantes e atribulados. Que Deus nos lembre de sempre virmos a Ele primeiro. Seu Espírito trabalhando em nós e sobre nós é o que faz uma mudança poderosa e duradoura em nossas vidas. Podemos escolher agradecê-lo com todos os dias. Quando estamos prontos para ir a Deus com gratidão e humildade, vemos que não importa o que estejamos passando, Deus não tenta apenas melhorar as coisas e nos ajudar a superar nossos problemas. Ele faz mais. Ele muda a maneira como nos sentimos. Seu poder nos liberta do domínio que nossos problemas exercem sobre nós quando somos gratos e mantemos nossa mente nele. Sua alegria e paz nos dão força e nos fazem continuar. Então, filho de Deus, eu te pergunto, você é grato? Você é grato ao acordar? Você é grato quando vai para a cama? Qual é a primeira coisa que você faz pela manhã? Faz uma xícara de café, escova os dentes, assiste às notícias talvez? Você começa seus dias dando graças a Deus? Você é verdadeiramente grato? Grato por estar saudável, pela comida que você está comendo? Pense nisso. Você é grato? Talvez eu devesse fazer minha pergunta desta forma. O Senhor o ajudou de alguma forma pela qual você deveria ser grato? Você já viu a mão de Deus trabalhando? Deus já agiu a seu favor de uma forma que você deveria ser grato? Agora, permita que eu diga algo simples, sabe? Um pequeno conselho. Devemos ser gratos. Devemos mostrar gratidão a Deus. Devemos começar nosso dia agradecendo.
Essa é a coisa certa a fazer. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz: Que a paz de Cristo reine em seus corações, visto que, como membros de um só corpo, vocês foram chamados para a paz, e sejam gratos. Parece bastante simples, não é? Seja grato. Se você e eu não mostramos gratidão pela forma como Deus nos ajudou, não estamos seguindo suas instruções. Devemos ser gratos pelas coisas que temos, pelas coisas que não temos, pelas coisas que Deus fez e pelas coisas que Deus não fez por nós. Vez após vez, você e eu cometemos alguns erros que deixaram Deus triste. No entanto, Ele nos deu uma segunda chance. Em vez de nos punir, Ele escolheu nos amar. Isso não é lindo? Mesmo quando merecemos o castigo, o que tantas vezes fazemos, Ele escolhe nos amar. Querido cristão, agradeça pelo que Deus não te deu e pelas coisas que Ele não fez. Ele não nos fez pagar por nossos erros ou pecados. Não, Ele enviou Jesus, o único filho que Ele teve para pagar por nossos erros. Agora, você e eu não precisamos pagar um centavo para participar das bênçãos da salvação. Graças a Deus pelo que Ele não fez. Ele não nos deixou sozinhos. Apesar do fato de termos dito coisas horríveis, apesar do fato de termos nos recusado a atender os seus chamados, apesar de termos escolhido pecar, Deus não nos deixou sozinhos. Sim, nem todas as orações foram respondidas por Deus, porque Ele foi bom e sabia que algumas coisas pelas quais orávamos seriam mais ruins do que boas em nossas vidas. Portanto, é bondoso e generoso da parte dele não dizer sim a todas as orações. Devemos louvar a Deus e saber agradecê-lo pela decisão que tomou de não fazer ou não nos dar algo. Se Ele nos desse tudo o que merecíamos, tenho certeza de que eu deveria ser julgado e culpado. Eu merecia ser culpado e rejeitado, já que foram tantos os pecados que cometi, mas graças a Deus que nem sempre Ele faz o que eu quero ou mereço. Eu deveria ser julgado, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Assim, não há mais culpa para aqueles que creem em Jesus Cristo. Graça me foi dada em vez de punição, e isso é o suficiente para ser grato. Não, nem sempre são as coisas boas que só temos a agradecer. Agradeça a Ele por torná-lo forte. Sim, pela força que você ganhou ao passar por momentos difíceis. Agradeça a Deus pelos momentos difíceis que você passou. Aqueles momentos em que você estava sozinho e isolado do resto do mundo. Na verdade, é nessas horas que você descobre como confiar completamente em Jesus. Então eu encorajo você a ser grato. Seja sempre grato. Salmos capítulo 5, versículo 11 diz: Mas alegrem-se todos os que se refugiam em ti. Deixe-os sempre cantar de alegria. Espalhe a sua proteção sobre eles, para que aqueles que amam o seu nome possam se alegrar em ti. Agradeça a Ele ao acordar para a sua proteção durante a noite. Ore comigo. Querido Deus, obrigado por sua promessa de que suas misericórdias são novas a cada manhã e que sua fidelidade é grande. Obrigado por seu grande amor e trabalho em nossas vidas, bem como seu incrível poder. Obrigado por ser gentil e por todas as coisas boas que o Senhor fez por nós. Somos muito gratos por só podermos encontrar esperança em Ti, mesmo quando as coisas estão ruins. Obrigado pela Tua força, que vem do Teu poder, pelo Teu Espírito, que nos ajuda em tudo. Obrigado por Tua bondade e misericórdia, e por estar sempre conosco e nunca nos deixar. Obrigado por desistir de tudo para que pudéssemos ser livres e viver. Perdoa quando não agradecemos o suficiente por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor nos deu. Nos ajude a olhar para o Senhor e pensar em Ti de uma nova maneira hoje. Refresca nossos espíritos e nos encha com sua alegria e paz. Obrigado por Teus caminhos serem muito maiores do que os nossos e por seus pensamentos serem muito mais profundos. Obrigado por ter um plano para salvar as pessoas
e por tudo se fazer novo em ti. Obrigado porque teu rosto está voltado para os justos, porque o Senhor está perto dos quebrantados de coração, porque ouve nossos gritos e conhece nossos corações. Obrigado por ser uma parte forte de nossas vidas todos os dias. Não importa o que estejamos passando, sabemos que seu coração está conosco. Seus olhos estão em nós e seus ouvidos estão abertos às nossas orações. Obrigado por nos manter seguros, nos cercando com favor como um escudo. Pedimos que o Senhor mantenha nossos pés em terra firme e nos ajude a permanecer consistentes e leais. Nos dê força sobrenatural para permanecer no caminho e não virar à direita ou à esquerda, ou ser facilmente desviado por outras coisas que tentam nos afastar de andar perto de ti. Pedimos que o Senhor cuide de nossas vidas, de nossas famílias e das vidas de outros cristãos. Pedimos a sua mão para nos cobrir e nos manter a salvo das coisas ruins que o inimigo quer fazer. Queremos que o Senhor nos proteja e seja um lugar seguro para nós. Pedimos que nos dê sabedoria e compreensão além de nossa capacidade, para que possamos conhecer a tua vontade, ouvir a tua voz e seguir teus caminhos. Brilhe sua luz sobre nós por dentro, através e acima. Que possamos fazer a diferença neste mundo para a tua glória, para que seus planos permaneçam. Mostre-nos como chegar lá. Que tudo que o Senhor planeja se torne realidade. Que possamos trazer a tua paz e esperança para o mundo que tanto precisa de ti e de tua cura. Senhor, nós amamos e precisamos do Senhor hoje e todos os dias. Nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é o único que merece isso. E por causa do presente de Jesus para nós, somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Ter um coração agradecido pode mudar a maneira como você vê e sente a vida como um todo. A oração é uma das melhores maneiras de sentir o poder de agradecer. Mesmo que a pós-pandemia tenha feito com que as pessoas perdessem seus empregos, adoecessem e perdessem entes queridos, ainda podemos ser abençoados. Quando damos graças a Deus em oração, desviamos nossa atenção de nossos problemas para as coisas boas de nossa vida. E é essa a beleza da fé. Apesar de nossas circunstâncias e tempestades, ainda podemos nos sentir gratos e agradecer. Todos os dias podemos escolher agradecer a Deus. Comece a dizer a Deus o quanto você é grato por seu amor e fidelidade hoje. Agradeça a Deus por Ele estar no comando da sua vida. Não importa como nos sentimos agora, devemos agradecer a Deus por nos dar esperança e alegria. Deixe-o mudar seu coração para que a paz dele possa ajudá-lo. A melhor maneira de parar os ataques de decepção, medo e preocupação de Satanás é ter um coração agradecido. Certamente, temos muito a agradecer porque Jesus Cristo nos salvou e nos deu paz. Vamos aprender a agradecer a Deus, não importa a época do ano ou quão sombrio seja o dia. Ser grato não é algo que você faz apenas no dia de ação de graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês que pertencem a Cristo Jesus. Quando temos muitas coisas para fazer e estamos preocupados com o futuro, podemos louvar a Deus por quem Ele é e por sua promessa de nunca nos deixar ou nos abandonar. Recebemos o dom gratuito de sermos salvos e vivermos para sempre. As Escrituras estão repletas de versículos que nos dizem como Deus é bom e por que devemos agradecer a Ele. Mesmo que você não tenha nada a agradecer, e isso é improvável, agradeça a Deus pela sua vida. Comece o seu dia agradecendo a Deus, pois um novo dia traz esperança. O amanhecer é outro lembrete de que Deus nos ama. Salmos capítulo 107, versículo 1 diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Querido amigo, querida amiga, Deus te ama. Esse fato nunca mudará. Então, agradeça. Não é tarde demais para encontrar seu propósito na vida. Deus tem um plano para você.
Ele tem um motivo para escolher você e para lhe dar esse tipo de destino agora. Você já se perguntou por que, apesar de tudo pelo que passou, ainda está de pé e vivo hoje? Muitas pessoas da sua idade provavelmente já morreram, mas você ainda está aqui. Pode parecer algo como, bem, talvez a vida simplesmente tenha acontecido e eu tive sorte. Mas há mais para você do que sorte. Você está vivo hoje porque Deus tem um propósito para você, e Ele ainda não terminou a obra dele na sua vida. A Bíblia nos diz que tudo que Deus criou, Ele fez para o seu prazer, ou seja, para o que lhe agrada. Em outra passagem também diz que somos produtos da sabedoria do seu conselho. Você não é um erro, mas uma criação intencional de um grande Deus. O que você vê quando olha para si mesmo? Não sei quantos anos você tem, o que passou ou onde você está na vida agora. No entanto, eu sei de uma coisa. Nada nunca aconteceu com você por engano. Pode ter sido difícil, mas tem um papel importante a desempenhar em sua história. Não vou dizer que eu entendo como você se sente. Também não vou dizer que é fácil aceitar que Deus tem um plano para algumas das coisas dolorosas pelas quais você passou na vida. Mas eu vou dizer que é verdade. Eu sei que é difícil aceitar essa mensagem, especialmente se a vida não foi muito generosa contigo. É quase impossível acreditar que um Deus que te ama permitiria que você enfrentasse um determinado tipo de vida quando os outros parecem estar tranquilos. No entanto, gostaria que você não perdesse a mensagem que eu estou compartilhando com você hoje. Há uma razão pela qual eu digo a você que você não é tarde demais para encontrar o seu propósito na vida. E uma história de Abraão registrada no livro de Gênesis. A Bíblia nos conta sobre um homem que teve que assistir à morte do seu irmão e pai. Um homem que teve que carregar o fardo do seu irmão como pai para seu filho. Então um dia ele começou a buscar a Deus e, seguindo a instrução dele, foi convidado a deixar a sua casa e todos para trás. Como se Abraão não tivesse problemas suficientes, ele e sua esposa não podiam ter filhos, por mais que tentassem. Eles acreditaram e seguiram as instruções de Deus para suas vidas, mas agora estavam envelhecendo. Abraão já tinha mais de 65 anos e, no entanto, não teve nenhum filho para levar seu nome depois dele. Alguém teria olhado para Abraão e dito: por que você ainda acredita na palavra de um Deus que não pode lhe dar um filho? Qual o sentido de seguir a Deus sem qualquer prova para mostrar isso? Você disse que seria o pai de muitas nações depois de você, mas vejo você morando em tendas. Você não conquistou nenhuma terra. Você está apenas pulando de um território para outro. Qual é exatamente o sentido de viver se você não pode realmente afirmar para onde está indo na vida ou o que acontece com você? Se fossem nossos dias de hoje, alguém teria chamado Abraão de velho sem direção. No entanto, ele sabia algo que eu quero que você também entenda hoje. A Bíblia nos diz que, no fundo do seu coração, ele sabia que Deus iria cumprir todas as suas promessas. E não apenas isso. Abraão acreditava que tudo o que estava passando no momento fazia parte do roteiro para o seu destino. Veja como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Imagine ter vivido a vida sem saber exatamente para onde está indo. Se você se sente assim, preciso que saiba que nosso pai Abraão já esteve aí. No entanto, ele reconheceu que havia um propósito para as suas viagens: a fome, as lutas, os medos e os atrasos. Foi isso que lhe rendeu seus nomes, amigo de Deus e pai da fé, respectivamente. Ele não viveu a vida porque tinha um plano para o futuro ou porque sabia o que seria. Não, ele viveu acreditando no Deus que sabia o que aconteceria. Romanos capítulo 4, versículo 20 ao 23 diz: não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta.
Pense nisso por um momento. Se você fosse Deus, você escolheria um homem com mais de 60 anos para ser qualquer coisa, visto que ele já viveu muito tempo e provavelmente desperdiçou sua juventude? Escolheria um casal que não pode ter um filho para se tornar um patriarca da nação que você tem em mente? Eu duvido que você faria isso. No entanto, é isso que torna Deus diferente dos humanos. A Bíblia diz que Deus não é homem e nem pensa como um. Seus caminhos e pensamentos são diferentes dos nossos. Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9, diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Não importa quantos anos você tenha, as coisas que você teve que suportar, de onde você vem ou onde você está agora, Deus tem um motivo para escolher você. Para alguém, talvez Deus tenha permitido que você passasse pelas coisas que passou para torná-lo um testemunho para os outros. Você concordará comigo que estamos em um mundo hoje em que todos estão passando por situações difíceis e precisam constantemente de encorajamento, esperança e inspiração. A depressão está em alta. Não há como dizer quantas pessoas estão pensando em acabar com suas próprias vidas agora, enquanto falamos, simplesmente por causa do que estão passando. Se você é um filho de Deus, quero que perceba que, se permitir a Deus, Ele pode transformar sua vida em algo belo. Seu propósito e testemunho estão no que você passou. Para alguém, Deus está abençoando você agora, para que você possa ser uma bênção para sua família. Talvez você não tenha notado, mas há uma razão pela qual você parece estar se destacando de forma excelente em relação aos outros membros da sua família. Não é porque você é melhor do que todos, mas como Esther, Deus está levantando você como um salvador para tirar sua família da vergonha, pobreza e escuridão. Seu propósito está escondido em sua história. Lembro-me de ouvir um palestrante muito rico e popular compartilhar como seria se Deus o tivesse abençoado com seu atual patrimônio líquido aos 30 anos de idade. Ele teria se destruído porque não saberia o que fazer com isso. Ele disse que Deus permitiu que ele lutasse ao longo da vida para que pudesse aprender e construir o caráter para lidar com as bênçãos que mais tarde viriam em seu caminho. Enquanto eu ouvia, me lembrava das palavras sábias do livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Por que uma pessoa seria destruída pela prosperidade? Porque ele não saberia o que fazer com isso, e em vez de construir ou fazer algo de si mesmo, ele se destruiria. E assim, há uma razão para a pobreza que você já experimentou ou a que você está vivendo agora. Não se preocupe, cada circunstância ou fase da vida tem o seu tempo. O que faz a diferença é sua compreensão de como maximizar as suas experiências. Você começa a ver propósito em suas tempestades quando começa a perceber que Deus tem a razão para isso. E quando você começa a ver o propósito, pode abraçá-lo e encontrar significado nele. Este é o começo da verdadeira vida. Se você me perguntar como encontrar seu propósito, é isso que eu vou dizer ainda. Confie no plano de Deus para você e coopere com ele. Confiar em Deus significa tornar-se como Abraão e abraçar o que Deus está fazendo em sua vida como o caminho para o seu destino. Essa confiança acabará com todas as precauções ou pressões decorrentes de não saber o que o futuro reserva para você. Por quê? Porque você vai depender daquele que detém o futuro, sabendo que se ele estiver ao seu lado, você chegará ao seu destino com segurança. Eu encorajo a levar o seu relacionamento com Deus a sério. Tome hoje a decisão de não viver mais um dia de acordo com o que você acha melhor para você. Em vez disso, você viverá cada dia com fé na capacidade de Deus de conduzi-lo à realização. Isso é o que significa viver uma vida de fé. Para que, se você estiver em uma situação desconfortável ou difícil, em vez de reclamar, você simplesmente se abrirá para o plano de Deus, agradecendo a Ele pelo que Ele tem a seguir. Há uma razão, meu amigo. Quando você começa a abraçá-lo, começa a caminhar em seu propósito. Não é tarde. Você pode começar agora. Os sonhos, essas viagens noturnas da alma, não são apenas os restos do nosso dia, mas podem ser faróis divinos nos guiando em direção à nossa verdadeira vocação. Para aqueles que estão ouvindo atentamente, esses sonhos podem ser uma indicação clara de que Deus está nos alcançando
nos chamando para um propósito mais elevado. Vamos desdobrar a tapeçaria desses sonhos, cada um deles um fio do desígnio divino para as nossas vidas. Veja José do livro de Gênesis. Esse homem não era apenas um sonhador, ele era o cara certo para decifrar sonhos. Lembra do sonho de José? Aquele em que sua família se curva diante dele? Esse sonho não foi apenas um pensamento aleatório, foi uma prévia de seu futuro. E adivinha, isso se tornou realidade quando sua família foi abalada, precisando de ajuda durante um momento de fome. Temos Daniel no Antigo Testamento. Ele está principalmente interpretando sonhos. Claro, mas logo ele mesmo tem um sonho que mostra 4 bestas. Cada besta, dizem os teólogos, representa um reino, como um alerta divino sobre o que está por vir na história. Também não podemos ignorar José do Novo Testamento. Ele não é qualquer José. Ele é o pai terreno de Jesus. Ele teve um sonho crucial onde um anjo lhe disse para ir ao Egito para salvar Jesus. Esse sonho foi um salva-vidas, literalmente. Falando em Jesus, lembra quando ele foi julgado? A esposa de Pôncio Pilatos teve um sonho, percebendo assim que Jesus era inocente. Esse sonho foi um alerta sobre quem Jesus realmente era. Agora, vamos cair na real. A Bíblia tem essas partes onde nos diz para ter cuidados com os sonhos, como em Eclesiastes, que diz para não nos perdermos neles. E Jeremias? Ele nos alerta sobre aceitar todos os sonhos que ouvimos, especialmente daqueles chamados de profecias. Mas por que estou dizendo tudo isso? Porque os sonhos na Bíblia não são apenas histórias antigas, são lições e avisos, às vezes até sobre o futuro. Mas aqui está a chave. Sempre compare os sonhos com o que é real, a Bíblia, porque no final é aí que reside a verdade. Então, da próxima vez que você ouvir falar de um sonho ou tiver um que pareça real demais, lembre-se dessas histórias. Elas não são apenas contos, são sinais que apontam para algo maior, algo verdadeiro. Imagine o seguinte: você está envolvido na tranquilidade de um sonho, e ali em suas mãos aparece uma Bíblia ou um pergaminho, radiante e imbuído de um propósito. Este não é apenas um sonho qualquer. Este é um sussurro celestial, um apelo divino. Quando você sonha em receber esses textos sagrados, é como se o próprio Deus estivesse lhe confiando sua palavra. Pense nisso como um compromisso divino, um chamado para ser um arauto da esperança e da verdade. Você está sendo preparado para uma missão, talvez uma missão que nunca imaginou. Mas e se o seu sonho tomar uma forma diferente? Imagine-se diante de uma congregação com palavras de fé fluindo de você sem esforço. Ou talvez você seja visitado por seres de pura luz, anjos em seu esplendor celestial. Estas não são meras invenções da imaginação. São sinais potentes e profundos de que Deus está esculpindo você em um mensageiro de seu amor e salvação. Esses sonhos são o seu cartão de visitas pessoal vindo dos céus, um lembrete de que você foi escolhido para ser um vaso de verdade divina. Tenha em mente que à medida que viajamos por essas paisagens oníricas, elas são mais do que apenas escapadas mentais noturnas. São mensagens envoltas no etéreo, esperando que desvendemos o seu significado. Ao acordar desses sonhos, leve consigo não apenas a memória, mas a convicção de que você faz parte de um plano maior, de uma narrativa celestial onde você desempenha um papel fundamental. Nos momentos de silêncio após esses sonhos, pondere sobre o seu significado. Pergunte a si mesmo: o que Deus está me dizendo? Como posso servir ao seu propósito? Deixe que esses sonhos sejam a bússola que te guia em sua jornada espiritual, conduzindo você ao caminho que Deus traçou. E ao percorrer esse caminho, inspirado em seus sonhos, saiba que você não está apenas sonhando com os olhos fechados, mas também visualizando com o coração bem aberto ao chamado divino. Ao abraçar esses sonhos, lembre-se de que eles não são apenas meras visões noturnas. São suas conversas pessoais com o divino, um diálogo sagrado que orienta, instrui e inspira. Abrace-os,
pois ao fazer isso você abraça seu chamado, seu propósito divino nesta tapeçaria da vida. É sobre aqueles momentos em que você está orando profundamente ou perdido em um sonho e algo extraordinário acontece. Você é ungido por um líder espiritual, talvez um pastor ou um homem de Deus. Agora, estou aqui para lhe dizer que isso não é apenas um sonho aleatório. Essa é uma mensagem poderosa, um sinal de que você está preparado para algo grande e significativo. Pense nisso. É como se o universo, ou Deus, estivesse preparando você para deixar uma marca no mundo, para fazer algo espetacular em seu nome. É como se as Escrituras ganhassem vida, ecoando a promessa de que seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Preste muita atenção em quem está te guiando nesses sonhos. Se você conhece um líder espiritual da vida real, considere a possibilidade de que Deus o esteja usando como um veículo para transmitir uma mensagem especial ou um chamado para você. Há um versículo no Salmo 1, versículo 33, que fala sobre confiar no plano de Deus. É exatamente disso que se trata esses sonhos. Eles são um aviso de que você está sendo preparado para a grandeza. E se você continua se vendo sendo guiado por uma figura espiritual em seus sonhos, preste atenção. Provavelmente é um sinal de que você está sendo treinado para um propósito, talvez um ministério ou algo igualmente impactante. Você já sonhou em ser ensinado por um líder espiritual específico e que você conhece na vida real? Aqui está um pensamento. Talvez seja um toque de que essa pessoa tem uma lição para você, algo que você precisa ouvir. E se seus sonhos estão repletos de curas, pregações ou até mesmo eventos milagrosos, como expulsar demônios, isso não é apenas a sua mente pregando peças. Pode ser um sinal claro do seu chamado, uma dica do poder divino com o qual você foi abençoado. Mas e se seus sonhos mostrarem que você está tentando expulsar o mal e não estiver funcionando? Não desanime. Isso pode significar que você está destinado a grandes coisas, mas ainda precisa desenvolver seus músculos espirituais. Lembre-se, até a Bíblia diz que a oração e o jejum podem ser a sua academia espiritual. Então, da próxima vez que você se encontrar nesses sonhos poderosos, pare um momento, reflita sobre eles. Eles podem ser apenas o seu roteiro para coisas incríveis, fazendo uma diferença real. É tudo uma questão de sintonizar e ouvir o que esses sonhos estão tentando lhe dizer. Você está dormindo e em seu sonho está adornado com uma coroa majestosa, símbolo não de vaidade terrena, mas de um chamado celestial. Este não é apenas um sonho qualquer, é um sussurro do divino, um convite para um propósito mais elevado. Imagine-se coroado, não por mera exibição, mas como um arauto de liderança, um chamado para guiar e elevar outros. As Escrituras nos iluminam especialmente em Provérbios capítulo 8, versículos 15 e 16, revelando que a liderança não é apenas um conceito mundano, mas uma ordenança divina. Através de sonhos com coroas e tronos, Deus pode estar sinalizando que você, sim, você, está ungido para um papel significativo, assim como os nobres e juízes de antigamente. Este não é um caminho para os tímidos, requer um coração ardente de paixão pela obra de Deus e um compromisso inabalável de pastorear seu rebanho. Mas vamos nos aprofundar. Já sonhou em estar em uma grande sala do trono, talvez uma que espelhe as cortes celestiais? Esta visão pode ser um momento transformador, sinalizando que Deus escolheu você para uma missão especial. Lembre-se da revelação do apóstolo João no livro do Apocalipse. Assim como João foi escolhido para testemunhar as glórias do céu, o seu sonho pode ser um sinal de que você foi chamado para servir em capacidade única e ordenada por Deus. Esse chamado é tão diverso quanto único. Para alguns, pode significar dedicar a sua vida à oração e à intercessão, ocupando espaço deixado por aqueles que não podem fazer isso. Para outros, poderia manifestar-se numa busca incansável pela justiça social, fazendo o eco do coração de Jesus pelos marginalizados. Ou talvez seja um chamado para orientar e discipular a próxima geração, plantando sementes de fé que crescerão e se transformarão em poderosos carvalhos de justiça. Se tal sonho agraciou seu sono, isso é um chamado para buscar diligentemente a orientação divina.
Ajoelhe-se, ore e ouça. O sussurro de Deus pode vir como uma brisa suave ou um vento forte, mas sempre nos direciona para a sua vontade. Depois de discernir este mandato celestial, abrace-o de todo o coração. A jornada não será isenta de provações, mas lembre-se, a coroa não é apenas um símbolo de autoridade, mas também de perseverança e triunfo. Ao abraçar este chamado, a sua vida se torna um farol de esperança e um testemunho da fidelidade infinita de Deus. A sua coroa te aguarda, não apenas nos seus sonhos, mas na realidade de uma vida vivida em alinhamento com o plano extraordinário de Deus para você. Então, querido ouvinte, ao encerrarmos este segmento, reflita sobre seus sonhos.